Olá, meu nome é Paula Marques e eu sou professora de língua portuguesa. Falar sobre o texto Enem é muito importante porque envolve toda a escola. Um aluno nota 1000 no Enem não é um aluno formado pelo terceiro ano do ensino médio. O aluno que tira nota 1000 no Enem, ele vem de uma escola em que o trabalho com leitura e com produção de texto é realizado desde o início do Fundamental 1. O que quer dizer esse trabalho? Quer dizer que o aluno aprende que escrever não é uma intuição, não é uma atividade de tentativa e erro. Saber escrever é saber mobilizar conhecimentos para isso. E é também aquele aluno que sabe ler, que tem trabalhadas as habilidades de leitura para ele entender que reconstruir o sentido de um texto é o que faz de fato uma atividade de leitura. Aquele aluno que lê, escaneando o texto, passando os olhos pelo texto sem construir sentido nenhum, dificilmente terá nota 1000 no Enem. Porque o Enem exige que o aluno seja capaz de, além de escrever, aplicar os conhecimentos, relacionar as habilidades, relacionar tudo que ele aprendeu ao longo da formação. Esse é o diferencial da prova do Enem. Um aluno que sabe usar os conhecimentos a favor da sua produção de texto. Como garantir um aluno com nota 1000 no Enem? Esse trabalho deve ser realizado desde o Fundamental 1 para que esse aluno chegue à produção nota 1000 que o Enem espera. Um trabalho com escrita desde o Fundamental 1 quer dizer que você deva trabalhar o gênero cobrado pelo Enem. Pelo contrário, o que você precisa fazer é ensinar este aluno a escrever. Quais são os conteúdos da escrita que precisam ser ensinados desde o Fundamental 1? A escrita é um jogo, como diz Marcuse, ela é um trabalho interativo. Eu preciso pensar num outro, nesse leitor que vai compreender o que eu escrevo. Se essa noção de escrita for trabalhada desde as séries iniciais, o aluno é formado numa cultura de produção para o outro. Em que contexto eu vou escrever, para quem eu vou escrever e com que intenção eu vou escrever. Independente do gênero, ele está situacionalizado nessa atividade de produção de texto. O mais importante é que a produção de texto seja vista como uma matéria, que seja uma aula dada semanalmente, quinzenalmente, mas que seja aula com seus conteúdos específicos. Ensinar a escrever é desenvolver a competência do aluno para esse olhar do outro, escrever para este outro. Quais as escolhas que eu vou fazer, qual a construção sintática que eu vou fazer, quais são as minhas escolhas. Isso é importante ensinar para o aluno. Engana-se quem pensa que ao saber gramática se sabe escrever. Muitas vezes, por se saber gramática, é que não escrevemos, o medo de errar acaba nos impedindo. Ou pelo contrário, às vezes sabendo muita gramática, você acaba usando um recurso gramatical num gênero que não é adequado. Pensar na escrita como um conteúdo, independente da gramática, é fundamental para a formação deste aluno nota 1000 Enem. Durante muito tempo, pensava-se que o ensino de produção de texto era ensinar a gramática. Sabe-se hoje que não é apenas o conteúdo da gramática que subsidia a produção de um texto. O que acabou acontecendo é que muitos professores substituíram o ensino da gramática pelo ensino do gênero, das características do gênero. Nenhuma das duas coisas vai garantir que o aluno escreva. Não é porque ele sabe gramática ou porque ele sabe as características de uma crônica, por exemplo, que ele será capaz de escrever. O ideal é que esse aluno seja exposto a diversos modelos do gênero que se pretende ensinar e, mais do que isso, que sejam decididos quais são os conteúdos da aula de produção de texto. E quais são esses conteúdos ensináveis em produção de texto? Os critérios de textualidade. O aluno precisa saber que para ele textualizar as informações que ele quer transmitir para esse leitor, que vai reconstruir o sentido do texto dele, ele precisa usar alguns critérios que a língua oferece. Por exemplo, elementos de coesão. Ensinar tipos de coesão é fundamental para que esse aluno aprenda a escrever. Além da coesão, a coerência. Ensinar como se garante a coerência interna de um texto é muito importante. Como fazer as conexões, como fazer as interferências no texto é fundamental para que o aluno aprenda a escrever. Isso tudo vai se tornar o conteúdo da aula de produção de texto. Não é mais a gramática, não é apenas a característica do gênero, mas é mostrar para o aluno o que ele precisa saber fazer para evitar repetição, para anunciar o assunto, para resgatar o tema e dar progressão a ele, enfim, todos os itens da textualidade que são importantes para ele aprender a escrever um bom texto.
Por acreditar que escrever é aplicar regras gramaticais, muitos professores temerosos da correção não usam as produções em suas salas de aula. Isso é um engano muito sério, porque o professor pode sim pedir que o aluno produza, afinal de contas ele se tornará leitor daquele texto. E é importante que ele avalie se o aluno sabe falar sobre diversos assuntos, independente da estrutura linguística, da questão gramatical. O professor pode avaliar se o aluno soube articular as informações, se o aluno tem conteúdo para falar sobre aquilo. Esse item, que é a informatividade, é muitas vezes esquecido de trabalhar em sala de aula. É um critério de textualidade fundamental e qualquer professor de qualquer disciplina pode ajudar. Para isso, a FTD alimenta as escolas associadas com um material chamado articulação. Nele, reportagens, artigos científicos, entrevistas são oferecidos para o aluno discutir temas diversos, como a inclusão, que foi tema do Enem o ano passado, este ano de 2017. É fundamental que as escolas trabalhem com os temas nas diferentes disciplinas, não para que o professor avalie a questão gramatical usada, mas para que ele avalie a textualidade das informações estudadas. Quais são os conteúdos ensináveis na aula de produção de texto? Além dos critérios de textualidade, como organizar parágrafos, estruturar o texto, conectar ideias por meio das conjunções e tudo mais, é fundamental que seja conteúdo de produção de texto o ensino de planejamento, de rascunho e de revisão. Essas três habilidades, planejar, rascunhar e revisar um texto, devem ser estudadas desde o Fundamental 1. Isso garante um aluno lá no Enem que vai saber dominar essas habilidades para fazer a redação num tempo curto que ele tem. Outro conhecimento fundamental para o trabalho com produção de texto é a leitura de proposta. Infelizmente, o que vemos na maioria das escolas são propostas dadas apenas durante as aulas de produção de texto, nas aulas de língua portuguesa. É fundamental que as escolas trabalhem com propostas de produção em todas as disciplinas. Para isso, a editora FTD encaminha para as escolas temas de redação. Esses temas versam sobre diversos assuntos: história, geografia, biologia, filosofia, o que quer dizer que qualquer professor pode determinar uma aula no seu planejamento para a produção de texto e, sobretudo, para a leitura daquela proposta. Fazer o aluno perceber como é que os textos motivadores dialogam com os conhecimentos que eles estão vendo naquela aula. Dessa forma, contextualizada a aprendizagem do gênero, do conteúdo e da leitura de proposta como conteúdo, o aluno se torna apto a produzir o texto. Então veja, ele vai aprender a planejar, a rascunhar, a revisar a partir de uma boa leitura de proposta. Tudo isso passa a ser visto como uma habilidade ensinável nas aulas de PTE. Para planejar um texto, é fundamental, professor, que você trabalhe com o aluno modelos de planejamento. Muitas vezes é óbvio, planeje o texto, mas qual é o modelo de planejamento que esse aluno tem? Ele sabe planejar? Faça um planejamento com ele. Use uma articulação, por exemplo, existe um sobre a questão do jovem radical no islamismo, e faça esse planejamento com o professor de história. Mostre como é que o aluno pode articular as informações que ele teve nas aulas de história para montar um planejamento de um texto, que nesse primeiro momento não precisa nem ser feito. O que ele precisa aprender e se tornar o objetivo do professor é fazer planejamento. Num segundo momento, ensine esse aluno a fazer o rascunho. Como é que se rascunha um texto? O que a gente percebe fazendo correção de Enem, fazendo correção de provas externas, é que tem muito aluno que não sabe planejar. É uma chuva de ideias. E depois dessa chuva de ideias vinda de um planejamento caótico, a revisão é muito difícil. Para rascunhar o texto, o aluno precisa aprender a reler, a rever, a desconsiderar, a costurar, a aplicar em uso durante a produção os recursos de textualidade que ele viu. Então, se ele já usou determinada palavra, como é que ele vai recuperar, se ele pode omitir, enfim. Durante o rascunho, o aluno opera com o que ele aprendeu. O aluno faz uso daquilo que ele viu em sala. Lembrando que, se ele for um bom leitor, ele faz uso até dos recursos que o texto usou, o texto de leitura, o texto motivador. Depois deste rascunho, chegou a vez da revisão. Muitas vezes o que vemos é aluno que faz uma reescrita do texto como um passeio a limpo.
revisar um texto não é passar a limpo. Revisar um texto, e isso é um conteúdo ensinável, é fazer o aluno olhar para o seu texto com o olhar do outro. Afinal, ele fez o texto contextualizado, ele fez o texto numa situação em que a produção dele foi para este corretor. Tendo em vista que o objetivo é garantir a nota, é fundamental que esse aluno faça a revisão e aprenda a fazer essa revisão com base na grade de correção. Por isso, já vá à escola, usando as grades de correção do Enem desde o Fundamental 1. É importante que haja adaptações, mas que essa grade seja uma grade familiarizada para o aluno, porque assim, quando ele for para a revisão do texto, ele é capaz de observar aquilo que ele fez a mais, aquilo que ele deixou de fazer, e a revisão implica mudança, implica melhoria. E se ele souber fazer isso, ele não vai mais passar só o texto a limpo, ele vai aprender o que é uma revisão. Feito todo este trabalho durante todos os anos, é garantia que o seu aluno vai conseguir 1000 no Enem. Isso porque ele sabe todos os critérios de textualidade, isso porque ele sabe não só os critérios internos, como a coesão e a coerência, mas os externos, se adequar ao leitor, à situação que ele está produzindo, e porque ele também sabe as habilidades essenciais à produção: planejar, rascunhar, revisar. Professor, um trabalho desses garante nota 1000 no Enem com toda certeza.